Naum, ele tinha uma visão muito terrível acerca de um grande exército que viria atacar a cidade de Nínive, cidade que tinha recebido o amor de Deus, a misericórdia de Deus em outros tempos, mas agora tinha se voltado contra o caminho da moral, tinha se esquecido da boa dádiva que o Senhor tinha feito com eles. Nesta noite nós iremos caminhar aqui na sequência bíblica. Vamos ao livro de Abacuque. Glória a Deus. Livro de Abacuque, capítulo de número 1. Aleluia! Livro de Abacuque, capítulo de número 1. Leremos a partir do versículo 1 adiante. Glória a Deus. Todos encontraram e dizem amém. Quem encontrou desespero um pouco. Todos encontraram, maravilha de Deus. Vamos lá. Livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: a profecia que viu o profeta Abacuque. Todos podem dizer amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Abacuque é um dos profetas chamado profetas menores. E esses profetas não são chamados de profetas menores porque eles eram como Zaqueu, de pequena estatura. Eles não são chamados de profetas menores porque eram profetas de segunda categoria. Eles são chamados de profetas menores devido ao tempo de atuação, o tempo em que se deu seus respectivos ministérios. E dentre estes está Abacuque. Abacuque vive numa época em que o seu próprio povo oprime o seu povo. É uma época de reis pagãos, voltados à imoralidade, à idolatria, voltados à ganância. E era justamente uma coisa que muito imperava, muito comum na época deste profeta. Você percebe isso ao longo do livro. Ele lamentando com Deus, ele desabafando com o Senhor acerca de todas aquelas coisas ruins que estavam presentes em sua sociedade. Abacuque é um profeta que lamenta pela sua terra, que chora pelo seu povo. Eu acredito que só existam dois profetas na Bíblia que sejam os mais patrióticos possíveis. Um deles, o profeta Jeremias. O outro, o profeta Abacuque. Jeremias lamenta tanto pelo seu povo, e ele escreve uma carta de lamentações, o livro de lamentações, e ele lamenta também ao longo do seu livro, que leva o seu nome, Jeremias. Ele orava tanto por aquele povo, e chega um momento em que Deus diz: pare de orar por eles, porque eu não vou ouvir você. Deus percebeu que Jeremias estava gastando a sua vida, a sua saúde, para orar por aquele povo. De fato, Jeremias foi chamado para ser um intercessor. Entretanto, Deus não queria que ele orasse mais por aquele povo, dizendo: o juízo virá, o castigo virá, e não tem como você impedir. Era tão difícil a vida do profeta Jeremias que Deus proibiu ele de casar, de ter filhos, de formar família, porque eu sabia que seria uma caminhada difícil, uma jornada complicada, Ser esposa de profeta talvez não seja uma das coisas mais fáceis, principalmente se uma mulher fosse casada com Jeremias. Muito sofreu, muito lamentou,
E acredita-se que ele foi o profeta que mais sofreu em toda a Bíblia Sagrada, em termos de ser acusado pelo seu próprio povo, de não ter crédito nem imposto da sua própria pátria. Outro profeta está diante dos nossos olhos, o profeta Abacuque. O nome de Abacuque significa abraço ou abração, abraçar. E Abacuque literalmente ele abraça o seu povo, ele abraça os menos favorecidos de sua sociedade, aquelas pessoas pobres ou até pessoas ricas que tinham o seu direito cerceado pelos ímpios governantes, porque o ímpio não se importa com a moralidade. Às vezes havia uma luta que era levada até o tribunal, e o servo de Deus, o justo, entrava em confronto com o ímpio, com o injusto, com o corrupto. E como esse servo de Deus, por ser servo de Deus, se negava a pagar uma propina para o juiz, e o ímpio pagava, sempre a causa ganha era dada ao ímpio, ao corrupto, aquele que era corrupto e corrompia outra gente também, pelo seu muito dinheiro, pela sua influência. E aí Abacuque, ele literalmente abraça o seu povo. E se abraçar o seu povo, fala de abraçar uma causa também. Abacuque, ele abraça uma causa até o fim, a causa do Senhor e a causa do seu povo. Abraço tem a ver com a intimidade dele com Deus, estar próximo de Deus, estar junto de Deus, estar pegado a Deus. Mas também fala do seu grande amor pela sua nação, do seu senso patriótico para com a sua gente. Alguém um dia disse: não existe maneira melhor de abraçar alguém senão abraçar pela oração. Porque a oração é uma ferramenta, é uma arma da qual as pessoas não podem se defender. Alguém pode não querer conversar com você. Alguém pode não querer ter papo contigo, não querer ouvir seus conselhos, não querer ouvir a sua palavra. Mas ele não pode pedir que você ore por ele, a Deus. Aleluia. Você interceda por ela, a Deus. Que você leve a causa a Deus, para que ele possa julgar entre você e outra pessoa. Abacuque abraça seu povo em oração. Abraça a sua terra em oração. E entre os questionamentos que esse Abacuque irá fazer a Deus, está aquele que talvez a maioria das pessoas se faça porque o justo sofre. Porque gente boa parece que só se arrebenta na vida. E gente má parece que demora a morrer. Gente má parece que prospera. Gente má parece que está acima de tudo. E aí, se a pessoa não se ligar, traz a impressão de que Deus é injusto. De que é Ele que está abençoando o imundo, o corrupto, o ímpio, e está amaldiçoando, e achatando, e pisando, e humilhando aquele que é justo, aquele que quer fazer as coisas certas. E querendo ou não, meus irmãos, é uma verdade. Na questão social, não na questão divina. Porque é muito mais fácil praticar a maldade do que praticar a bondade. É muito mais fácil a gente ir pelo caminho fácil do que ir pelo caminho difícil. Tanto que Cristo nos assegura nas páginas do Novo Testamento que a porta para o céu, que é a porta certa, é uma porta pequena. É um caminho apertado, é um caminho estreito, mas para fazer o que é mal, para fazer o que é errado, é um caminho espaçoso, ou seja, é um caminho que não te aperta. É um caminho que você tem liberdade para fazer o que der na cabeça. Tem uma porta lá. A Bíblia diz que, infelizmente, muitos são aqueles que andam nesse caminho todo, lá, espaçoso, e vai adentrar nesta porta espaçosa, que é a porta da perdição. Abacuque leva a sua queixa. Mas veja aí, o início do livro, eu quero que você chamar sua atenção para algo aqui. O versículo que nós lemos está escrito: a profecia que viu o profeta Abacuque.
As Bíblias, elas variam nas suas versões, e eu não sei se a sua Bíblia está escrita de uma maneira diferente. Algumas Bíblias irão dizer a mensagem que viu o profeta Abacuque, o oráculo que viu o profeta Abacuque, a profecia, né? A sentença, a advertência. E existe uma outra Bíblia, Almeida, revista corrigida, que eu tenho lá em casa, que vai dizer o peso que viu o profeta Abacuque. Fala isso? O peso que viu o profeta Abacuque. Fala também? O peso. Meus irmãos, o que é um peso? Um peso é algo que te empurra para baixo. A palavra de Deus tem essa função. Quanto mais você recebe de Deus, mais essa palavra empurra você para baixo. Leva você para o pó, para o joelho, para a oração. O peso que viu o profeta Abacuque, a palavra que vem a ele, é um peso. É uma palavra que leva ele para baixo. Então, a pessoa que mais recebe da palavra de Deus, mais humilde ela é. Eu não creio no cristianismo, no evangelho de alguém que diz servir a Deus, que diz ser um bom leitor da Bíblia, que diz orar demais, mas é uma pessoa soberba, mas é uma pessoa altiva, mas é uma pessoa que pensa estar acima das demais. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, nos leva para baixo, nos leva para uma vida de subserviência, uma vida de serviço, de ser servo. Nem o próprio Cristo, quando esteve na terra, tendo o direito de ser servido, não serviu. Não foi servido, aliás. Ele disse: eu sendo o Senhor, como quem diz, eu mereço ser servido por vocês, mas eu faço diferente. Eu vim para servir e não para ser servido. Quando ele lava os pés aos discípulos, até Pedro se recusa que ele lave, ele diz: o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderá depois. Mas eu faço isso porque eu deixo isso como exemplo, para que vocês sirvam uns aos outros. Quem não gosta de servir, não é humilde, é soberbo, é nariz empinado, não recebeu uma revelação da palavra de Deus. Porque quem recebeu a mensagem, o oráculo, a advertência, a mensagem, o peso da palavra de Deus, é uma pessoa humilde, uma pessoa que ora, é uma pessoa que é simples. E é bem verdade que a Bíblia nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Se muitas vezes está faltando graça de Deus em nossas vidas, isso se dá pelo motivo de nós estarmos sendo soberbos, altivos. Sabe o que é altivo? É achar que é melhor do que Deus. E o altivo, ele sempre dá uma desculpa para a sua maneira de agir. Sempre se compara com alguém que ele considera inferior a ele. Ele nunca se compara com alguém que está acima dele. Mas sabe esse padrão de comparação? Sabe com quem que nós devemos nos comparar? Não é com ninguém terreno, não, é com Cristo. Mas sabe como é o altivo age? Eu sou um bom marido. Sou um excelente marido. Por que você é excelente marido? Porque eu não sou como fulano de tal. Mas o padrão não é fulano de tal, o padrão é Cristo. Tratai as vossas esposas como Cristo trata a igreja. O padrão é Cristo. Ah, mas eu sou uma excelente esposa. Eu sou um excelente pai, uma excelente mãe. Por que você diz isso? Porque fulano de tal é assim, assim com a família dele. Esse grande é assim, assim não.
ninguém deve se comparar a ninguém. A comparação, o padrão é Cristo. Aleluia. Nós devemos amar como Cristo amou, respeitar como Cristo respeitou, proteger como Cristo protege a sua igreja. Mas veja, o peso que recebe o profeta Baruque. Primeiro, o peso aqui fala de algo que nos reduz, que nos coloca para baixo de uma vida de subserviência, uma vida de humildade. Peso é aquilo que nos empurra para baixo. Segundo lugar, peso é aquilo que choca. Peso é aquilo que traz perturbação e inquietação. Quando alguém próximo que você conhece morre de uma maneira trágica, isso é o quê? O povo chama de pesado. Quando alguém se joga de uma ponte, você fica sabendo do ocorrido, isso é uma notícia pesada. Quando alguém é assassinado, a notícia chega, essa é uma notícia pesada. Um corpo mutilado, uma parte e outra parte lá, a visão dessa cena é uma visão pesada, uma visão que choca, uma visão que traz inquietação, uma visão que perturba. E essa palavra que Deus nos traz e que Ele levou a Abacuque é uma palavra que choca. Deus é aquilo que choca, é aquilo que traz inquietação, é aquilo que perturba. Você acha mesmo que o problema está em você? As pessoas não olharem para você da maneira que você quer? Às vezes a gente tenta até mudar pensando que é o nosso jeito de falar, que traz inquietação às pessoas que nos ouvem. Talvez se eu começar a falar dessa maneira assim, eles vão me aceitar. Talvez se eu me vestir assim, eles irão me aceitar. Talvez se eu começar a colocar algumas gírias, eu que não falo, eles vão começar a me aceitar. Vão me incluir no grupo deles. Mas não é o seu problema, o problema é que você carrega. Você carrega Deus. Faz assim, só aqui, ó. Assim, você tem que ir embora. Assim, isso aqui, ó. Você carrega Deus. Este Deus aqui traz perturbação quando você expõe. Não é você que traz perturbação, é o que você carrega. Você tem um chamado, você tem uma mensagem, você tem uma sentença, você tem um oráculo, você tem um peso na tua vida. Esse peso faz as pessoas ficarem chocadas, ficarem perturbadas, porque muitos não entendem. Antes você era assim, hoje você é assim. Antes você vestia assim, hoje você veste assim. Antes falava isso, agora fala aquilo. Eles não entendem. Muitas das amizades que tínhamos no passado na vida, antes Cristo, pré-evangelho, já não olham para a gente com os mesmos olhos. Já não buscam-nos como buscavam antes. As coisas mudaram. É o Deus. Deus estava dizendo para Abacuque, já no início do livro: eu estou te dando uma palavra que vai causar inquietação em quem ouve. As pessoas não vão suportar a sua mensagem, não vão suportar a sua palavra. Elas irão se levantar contra você. É a mesma palavra que ele disse para Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra você, mas não irão prevalecer, porque eu sou com você. Deixa eu ser pouca profética de Deus para a tua vida nesta noite. É um culto de ensinamento da palavra, mas Deus me autoriza a profetizar sobre a tua vida. Não é você o problema, é o peso que está sobre você. É a palavra que Deus te entregou. É o chamado que Deus confiou a você. Causa perturbação nas pessoas, perturbação dos vizinhos, perturbação da sociedade, mas querendo eles ou não, você vai entregar este peso, essa mensagem que Deus confiou a você. Quer eles queiram ouvir, que eu não quero ouvir esta mensagem que Deus colocou sobre a tua vida. Então não seja covarde, não volte atrás, não largue o barato. Deus confiou a mensagem a você com a mensagem pesada. Tem pastor que não vai suportar ouvir você pregando. Tem evangelista que não vai suportar ouvir a sua mensagem que Deus confia a você às vezes.
E eu sei que há pessoas aqui que Deus já deu mensagem em determinados locais e não falaram, não entregaram. Eu sou uma delas. Porque eu pensei, é pesado demais, é duro demais. Mas nós não devemos nos acovardar, meus irmãos. Foi erro meu. Cristo nos entregou uma mensagem pesada que causa perturbação, mas essa mensagem vai converter corações. Aleluia. Se eu quero quebrar um coração de pedra, eu não vou chegar lá com pluma, com pena. Não, eu vou chegar lá com uma marreta, eu vou chegar lá com um martelo para quebrar, para esmiuçar. Deus sabe com quem Ele fala, com quem Ele se comunica, com quem Ele envia você. E aí é aquele negócio. Para algumas pessoas, Deus enviará você para ser um abraço. Para outras, Deus enviará você para ser um porta-voz levando um peso. Agora cabe a você não inverter as coisas, porque há pessoas que você vai ter que levar uma mensagem pesada, e há outras que você vai ter que simplesmente não falar nada, só abraçar. E um abraço revela muitas coisas. Você se lembra de Eutico? Caiu da janela enquanto Paulo pregava. A Bíblia diz que ele caiu meio morto. Todo mundo dizia: está morto, morreu, acabou. Paulo parou a pregação, desceu do cenáculo, e o que ele fez? Abraçou Eutico. E quando ele abraçou Eutico, ele descobriu o quê? Que Eutico ainda estava vivo. Estava morrendo, mas ainda estava vivo. Ele diz: não vos atemorizem, porque a alma, o espírito ainda se faz do corpo dele. Um abraço. Abraçar é consolar. Abraçar é confortar. Abraçar é enxugar as lágrimas de alguém. Abraçar é oferecer um ombro amigo. Jesus precisou de um abraço. Quando ele estava suando grandes gotas de sangue no Getsemane, a Bíblia diz que ele orava, intensificando a oração, e o anjo do céu desceu e confortava. Quando eu leio essa passagem bíblica, parece que eu estou vendo a cena, um anjo abraçando Jesus. Aleluia. Há pessoas que Deus vai enviar você somente para abraçar, mas há outras que Deus vai enviar você para jogar um peso sobre ela, sobre o peso. O peso que viu o profeta. Peso. Primeiro, o peso é aquilo que nos achata, que nos humilha, que nos leva a uma vida de consagração, uma vida de servir, uma vida servil, de obediência, uma vida de humildade. Segundo, o peso é algo que choca, é algo que traz perturbação, algo que traz inquietação. Terceiro lugar, o peso é aquilo que nos cansa. Alguém que gosta de carregar peso, levanta a mão. Alguém gosta de carregar peso? Olha, meu irmão, parece que eu tenho alguém esboçando a inversão. Se você reagisse, eu ia dizer assim: ó, vem aqui que eu vou orar por você. O negócio está feio, gostar de carregar peso. Ninguém gosta de carregar peso. É isso. Mas ninguém gosta de carregar peso. Veja isso aqui, ó. O peso que Deus deu ao profeta Abacuque. Ser profeta é pesado. Ser boca de Deus é pesado. A palavra descrita como profeta é Nabi. Nabi é aquele que fala por outrem. Traduzindo para o nosso lado espiritual, é aquele que fala em nome de Deus. É pesado, não é? Você falar, e a pessoa não dá ouvidos. É pesado, não é pregador, não é pregadora. Você terminar a mensagem e dizer que quer aceitar Jesus, né? Na alma, pesado. É pesado você ensinar e perder e perceber que a
atenção do povo não está voltada para aquilo que você está falando. É pesado, não é, pastor? Instruiu a igreja parece no culto, todo mundo assim, ó, joia, tudo certo. Quando sai ali, pratica tudo aqui ao contrário. É cansativo ser profeta. Peso que recebeu o profeta Abacuque. Deus não chamou o profeta para estar na rede, pregar palavras, massagear um ego alheio. Às vezes eles irão expulsar você dos lugares. Às vezes ser boca de Deus é ver a cara feia do povo olhando para você. Eu me lembro de Estevão está pregando a palavra de uma ousadia tremenda. Ele está falando o que Deus mandou. Está todo mundo de cara feia. E depois do culto, depois que pregou, ele foi contra teatrais. Ser profeta é arriscado, irmão. Teve tempos na Assembleia de Deus aqui, de solo brasileiro, que a polícia ficava na porta da igreja. Quando o pastor terminava da pregação, a polícia prendia ele e levava para a cadeia. Só porque pregava contra o pecado. Matou alguém? Não. Xingou? Não. Só pregou aqui. Foi preso. Quer mesmo ser profeta? Peso e recebeu o profeta Abacuque. É cansativo? É doloroso? É exaustivo ser boca de Deus? Porque às vezes alguns vão achar que você está entregando a mensagem de você mesmo. Isso aconteceu não apenas com Abacuque, com Jeremias também. O povo decidiu abraçar a causa dos profetas mentirosos e abandonar Jeremias ao léu, dizendo que ele não era boca de Deus, e os falsos profetas aqui estavam falando do Espírito Divino. Mas olha que tem peso na boca daquele que aceitou esse serviço tão ingrato no que diz respeito à vida terrena, à vida abaixo do céu. Porque muitos profetas não terão honra na sua vida. Ser profeta é cansativo. Cansa. Mas a consolação para aqueles que decidiram aceitar o chamado de Deus. Há uma paz que o mundo não pode dar, que Cristo nos confia. Eu fiz anotações. Levanta a cabeça, por favor, feche os olhos. Eu ouço atentamente isso aqui. Profeta de Deus, vocês. Jesus grita em Mateus 11, 21. Venham a mim, todos vós que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes cansa ser crente. Cansa. Esgota. Cansei de orar. As coisas não mudam. Cansei de profetizar. Nada falta sobre mim. Em João capítulo 14, versículo 27, Cristo diz: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Tens descanso em Deus. Descansa em Deus. Espere em Deus. Suporta o peso que Deus colocou sobre você. Ser chamado é sofrimento. Servir a Cristo é um chamado ao sofrimento, é um chamado à dor. Às vezes você vai ser traído, vão dar as costas para você, mas uma coroa de justiça reservada para você, que o sumo juiz
garantiu pela sua palavra nos altos céus. Olha o salmista, no Salmo 62, verso 1: a minha alma descansa em Deus, dele vem a minha salvação. Descansa em Deus, mulher. Descansa em Deus, homem. A promessa de Deus para você. Jeremias 31:25. Diz o Senhor: restaurarei o cansado e saciarei o enfraquecido. Deus vai revigorar suas forças. Deus vai fortalecer você. Deus vai te encher de glória, de graça, de poder. Êxodo 33:14, Deus promete a Moisés: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Seu descanso vem de Deus. Sua suficiência vem de Deus. É pesado ser profeta. É pesado, às vezes pega uma palavra dura e o povo não dá atenção. É pesado ver as costas das multidões voltando. Mas lembre-se disso: se trataram mal o pai de família, o que não farão a seus filhos e seus conservos? Se Cristo lhe diz isso. Se Cristo foi rejeitado, se Cristo foi humilhado, se deram as costas para ele naquele sermão belíssimo que ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, capítulo 6 do Evangelho de João, já aguentavam a joelho, deram as costas, e ele olha para os Josué e diz assim: vocês não querem ir embora também não? Porque eu sei que a palavra que eu disse aqui é pesada. Eu sei que é difícil ouvir meu discurso. E foi justamente que a multidão saiu falando: dura é esta palavra, quem pode suportar? Mas ele tinha um peso. Ele tinha a palavra de Deus. Quando ele pergunta aos seus discípulos, voltando-se para eles, Simão Pedro toma a palavra, levanta a mão e diz: para quem iremos de nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Peso que viu o profeta. Já deu para perceber que a gente não termina esse livro hoje, né? Nós estamos ainda no versículo de número 1. Peso. Deus vai fazer você descansar. Assim com as mãos, assim. Deus, eu sei que o Senhor não entrega a mensagem à toa. Eu sei que o Senhor é aquele que faz com que a sua mensagem venha como chuva e ela não volta para o Senhor vazia. Ser profeta cansa. Servir ao Senhor é cansativo. As lutas vêm, as adversidades vêm, a tristeza às vezes quer nos abater. Eu vejo cansaço ministerial aqui, Pai. Mas eu lhe peço: retoma os nossos dias como antes. Faça com que essa águia voe novamente. Deus, toca nos lábios deste homem, nos lábios desta mulher. Toque nos joelhos, nas juntas. Toque, ó Pai amado, nos ossos nesta noite. Toque no interior dele, no interior dela, na mente dele, na mente dela. Todo cansaço físico, espiritual, esgotamento mental, Deus, eu repreendo nesta noite debaixo do peso desta palavra do Senhor, porque eu sei que este homem foi chamado, eu sei que essa mulher foi chamada. O diabo está lançando a sua seta, o diabo está armando a sua cilada, os seus ardis. Meu Deus, o meu corpo arrepia sobre este altar. Eu profetizo sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Renova espiritual, força que vem do céu, graça que vem do santo poder do Pai. Ó Senhor, meu Deus, Cristo e Cristo amado e santo, fortaleça ele, fortaleça ela, encha ele, encha ela de graça, de vigor, de glória, de poder para suportar. Você não vai parar, servo de Deus. Você não vai parar, serva de Deus. A sentença é pesada, a mensagem é pesada, o
servimos a um Cristo que não parou, e nós também não iremos parar. Com cusparadas ele continuou caminhando, não parou. Com bufetada continuou caminhando e não parou. Com zombaria continuou caminhando e não parou. Com murro continuou caminhando e não parou. Com escarro na face continuou caminhando e não parou. Com pontapé continuou caminhando e não parou. Com glória a Deus, como soldados, amaldiçoando, pisando, humilhando, achincalhando, ele não parou. Com nudez ele continuou caminhando e não parou. Com madeiro pesado nas costas continuou caminhando e não parou. Sangrando, litros e mais litros de sangue, continuou caminhando e não parou. Subiu ao Gólgota e não parou. Foi crucificado e não parou. Disse tetelestai e não parou. Morreu e não parou. Na morte ressuscitou pessoas e não parou. Glória a Deus. Na sexta morreu, no sábado estava esquecido, mas no domingo pela manhã ressuscitou. Não parou. A morte não parou. A tristeza não parou. A zombaria não parou. O sangue não parou. Os homens não pararam. Os infernos não pararam. Os demônios não pararam. E é garantido, o mundo não vai parar você, profeta. Não vai parar você, profetiza. O vento vem, a assolação vem, o peso vem, mas Deus pega a tua mão, deixando disso para você. Não temas, porque eu sou contigo. Caminhe. Caminha. Caminha. Caminha mais. Caminha mais. Não pare. Estou de cara feia para você. Continue. Estão xingando. Continue. Está caindo desprezo perante algumas pessoas. Continue. Porque o maior crédito que alguém pode ter nessa terra não é o aplauso das massas humanas, mas é o aplauso do Pai Celestial dizendo: está fazendo justamente aquilo que eu mandei fazer, está falando justamente aquilo que eu mandei falar. Você é minha boca, disse Deus para Abacuque. Por isso eu te dou esse peso. Quando você abrir a boca para falar, tem gente que não vai se agradar. Mas continue. Aleluia! Veja, Abacuque vai continuar. Ele vai continuar porque a palavra que ele recebeu não foi no seu próprio intelecto. Não foi uma palavra que alguém cochichou nos seus ouvidos no que diz respeito à humanidade, à terrenidade, à terra. Não. A profecia que viu o profeta Abacuque, o peso que viu o profeta Abacuque, a sentença, a mensagem, o oráculo, a visão. Quem foi que deu a visão a Abacuque? Quem foi que deu a palavra a Abacuque? Quem foi que deu esse peso a Abacuque, essa responsabilidade? Versículo 2 ele questiona, e ele questiona quem? O homem? Deus. Isso mostra que quem confiou a mensagem a ele não foi outro, senão o Senhor. Abacuque não recebeu a mensagem de alguém terreno. Ele não recebeu a mensagem de alguém que acostumou-se a mentir. Ele recebeu uma mensagem da própria verdade. A verdade entregou a verdade para que ele espalhasse a verdade para aqueles que viviam na mentira. Deus confiou aí na mensagem. Deus colocou o peso sobre ele. Mas ele está vendo a situação do seu povo. E ele não está vendo simplesmente porque ele está na terra, ele está vendo porque é Deus que está fazendo ele ver isso. Acompanhe comigo, por gentileza. Versículo 2. Abacuque questiona. Como eu disse, é o livro dos questionamentos. E aquela pergunta que talvez a maioria das pessoas já fizeram na terra, e eu vou sintetizar, repetindo de uma maneira simples: até quando, Deus?
Porque o justo sofre e o ímpio parece que prospera. Porque fazer o que é certo não gera aplauso, mas fazer o errado gera aplausos. Vocês se lembram da mensagem passada que a gente teve aqui? O povo em Naum, a sociedade da onde ele estava, o que eles faziam, o certo era o errado era o certo. E eu falava, trazendo aquele contexto para o nosso contexto atual, dizendo para vocês, usando o exemplo da traição, porque hoje parece que as coisas se inverteram, não é feio para quem trai, é feio para quem foi traído. Tinha zombado hoje, quem foi traído, não aquele que traiu. Assim. Então, Abacuque questiona: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Está dizendo: eu oro e as coisas não mudam. Eu digo: Senhor, violência. Tem inocente morrendo. Tem governante corrupto roubando a nação. O Senhor não vai fazer nada. As pessoas não estão decepcionadas com as eleições, com os governantes, com a sociedade atual. Não é um problema apenas nosso. Esse também era o problema de Abacuque. Esta também era a queixa deste santo servo de Deus. E aí ele diz: por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Olha aí, gente. Abacuque, ele não vê a iniquidade, os erros que estão acontecendo na sua sociedade, simplesmente porque ele faz parte da sociedade. Ele diz: é o Senhor que faz ver isso. Olha aqui que parece uma sessão de tortura de Deus para com o profeta, mas ser profeta é isso. É enxergar o que ninguém está enxergando. É se importar com aquilo que ninguém se importa mais. Dá para você entender? Quando ele diz assim: até o Senhor, porque me faz enxergar, ele está dizendo assim: parece que é só eu que me impressiono com esse tipo de coisa que está acontecendo. O resto do povo é assim, ó. Então, e aí? Tem mulher sendo violentada, tem inocente sendo morto, baleado, por passo de largo, tá nem aí, ninguém liga, ninguém se importa. Mas quando eu vejo isso, Deus, meu coração dói. Eu choro, eu lamento. Não sei se você já se pegou pensando nisso aqui. Que há determinadas notícias que a gente ouve e a gente se impressiona com a reação daqueles que estão à nossa volta. Alguém diz assim: aconteceu um assassinato em tal lugar. Fulano era gente boa. E a pessoa que está ali ao seu lado, em algum momento ela expôs até sorriso. Outras nem se importam, como se uma vida não tivesse se perdido. Mas você sim, aquilo fica aqui na sua mente. Deus às vezes faz a gente se importar com coisas que ninguém mais se importa. Alguém morre, as pessoas saem dali, vão para casa, tomam banho, comem um bom prato de comida, não estão nem aí. Viram um corpo ali todo dilacerado, a cabeça estourada, na pista. Voltam para casa e não sente nada. Ele se tornou comum. Uma moça estourou. Mas se você ver, ele fica aqui, ó. Será que aceitou Jesus? A alma foi para onde está? Será que ele estava salvo? Será que ela estava salva? Deus está chamando um grupo de pessoas para se importar com aquilo que ninguém mais se importa. Porque nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para protestar contra a maldade, contra a violência, contra a promiscuidade, contra a prostituição.
contra a corrupção, nós estamos aqui para protestar contra isso, nós estamos aqui para fazer frente a essas coisas. Nós não estamos aqui nesta terra para sermos influenciados, mas para influenciarmos as outras pessoas. Não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Você ainda se veste como uma velha? Se fosse você, eu coloco um biquíni, tirar uma foto desse post no Instagram. É comum hoje as mulheres se vestirem de maneira sensual. É comum os homens se vestirem de maneira sensual. Vestir uma mulher alheia, tanto uma mulher que não lhe pertence, ficou comum. Ficou comum. Está comum. Coisas que a gente sabe que são erradas, mas se tornou comum, ninguém mais se importa com isso. Mas como igreja do Senhor, nós devemos protestar contra isso. Alguns estão pregando o evangelho raso, mas a mensagem continua sendo um peso. Era peso no Antigo Testamento, continua sendo um peso no Novo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Não é que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo Testamento, não. Tem gente que pensa isso. E o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Novo, é o mesmo. Ele ainda mata. Ele ainda é justo. Ele ainda é 3 vezes santo. Aleluia. E ele requer a santidade do seu povo. Abacuque se importa com aquilo que ninguém mais se importa. Ele chora por aquilo que ninguém mais chora. Ele lamenta por coisas que ninguém mais lamenta. Porque a maldade se tornou comum na sua sociedade. E a gente pode correr o risco de nos apegarmos aos sentimentos da sociedade que nós estamos vivendo, se nós não nos apegarmos antes de mais nada a Deus. Se você vai convivendo neste meio corrompido, sujo, imoral, a imoralidade deixa que o povo pega em você. Se você não vive uma vida de oração, de consagração a Deus, daqui a pouco você começa a falar como eles falam. Eu já vi testemunho de cristão que nunca xingou, nem tinha costume, quando era ímpio de xingar, se converteu e começou a andar com gente barra pesada, de linguajar chulo, e foi parando de orar e de bebida. E depois tomar um susto. Acabou de falar uma palavra. Ele se assusta com ele mesmo. Ele pensou que aquilo não poderia acontecer. Mas por quê? Gastou muito tempo com as pessoas e se esqueceu de gastar tempo com Deus. Cuidado com o meio onde você vive, com as pessoas com as quais você se relaciona, com quem você tem mais intimidade para conversar. Cuidado, se conhecer. Mas se nós quisermos a semelhança de Abacuque, não sermos contaminados e fazermos frente às coisas erradas dessa sociedade, nós precisamos nos apegar a Deus. Porque querendo ou não, meus irmãos, eita, como eu disse, a gente não conclui esse livro hoje não. 8:48 já. Estamos no versículo 2 aqui. Mas ele está dizendo até quando. Perceba que isso aqui é a fala de alguém que está decepcionado com Deus. Você percebe isso? Ele está decepcionado com Deus, ele questiona Deus. Mas mesmo decepcionado com Deus, ele está fazendo o quê? Orando. Como que diz assim: Deus, eu não sei porque tudo está desandando. Eu não sei porque tudo está caindo ao meu redor.
Mas mesmo decepcionado contigo, não deixo de conversar com o Senhor. Porque eu sei que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor está segurando a minha mão. Eu sei que é o Senhor que me guarda. Eu sei que de ti vem a vida. Meus irmãos, já houve alguma vez na tua vida, na sua trajetória, que você se decepcionou com Deus? Você pensou que Deus ia fazer assim e fez, sabe? Se queria que Ele fizesse uma forma, Ele fez de outra. Alguém já se decepcionou com Deus aqui? Pensa nas mãos. Alguém já se decepcionou com Deus? Eita, eu estou pregando para anjos aqui. Ah, bem, eu pregando para mão, Israel. Pensei que eu estou pregando para anjos, mas você também. Eu já me decepcionei com Deus. De alguma maneira, todos nós nos decepcionamos com Deus alguma vez na nossa trajetória, mas isso não deve ser um empecilho para que nós não vivamos uma vida de oração. Aleluia. Mesmo triste, nós devemos pensar em Deus. Aleluia. É justamente com Deus que nós devemos desabafar, comunicar as nossas queixas, chorarmos aos pés dele, porque só Ele pode nos consolar. Só Ele pode arrancar essa amargura que às vezes brota em nossos corações. Quer nos abraçar e nos arrancar daquilo que é certo, daquilo que é justo. Porque às vezes a gente clama como Asaf. Alguém já ouviu falar em Asaf aqui? Levita da casa de Deus. Ele via os homens maus fazendo tudo de errado e prosperando, e ele que servia a Deus, que dava com a mão na inocência, vivia uma vida desgraçada, derrotada. E ele diz assim: Deus é que vão fazer o bem, porque eu faço certo e eu todo dia eu estou chorando, não vale a pena servir ao Senhor. Aí ele diz assim: os meus pés quase se desviaram, porque eu invejava o homem mau, o homem corrupto. Quando você fica muito observando a sociedade, o homem mau, corrupto, você não gasta tempo de oração, de dedicação à leitura da palavra de Deus, você acaba invejando eles. Mas o Salmo número 1 diz que há um tempo que o justo vai prosperar, vai brotar. E o ímpio é como a moinha que o vento espalha, é como palha. Não subsistirá na congregação do Senhor, nem os ímpios na casa do Deus vivo. Abacuque está decepcionado, está triste, mas está conversando com Deus. Eu fecho a minha Bíblia. É claro que não ia dar tempo de falar o livro inteiro desta noite. Este é um livro de muitas revelações, é um livro de muitos ensinamentos, mas o que eu quero deixar para você hoje é isso. Deus nos entregou um peso, que é o nosso chamado. Esse chamado nos empurra para baixo. Esse chamado faz com que nós estejamos em uma condição de serviço a Deus, humildade. Esse chamado choca as pessoas, porque é um peso, né? É a ideia de uma visão de algo pesado, de um acidente causa perturbação, é o peso, algo pesado. Essa palavra que Deus nos deu causa perturbação naqueles que muitas das vezes nos ouvem, porque muitos estão vivendo na mentira, e quando Deus nos entrega esse peso que é a verdade, nós declaramos esta mensagem, isso incomoda quem vive na mentira, é pesado, isso choca, isso causa perturbação, inquietação. Porque as pessoas nos últimos dias serão como quem tem coceira nas orelhas, elas não suportaram a verdade. Sabe o que isso é inquietação? Não suportam ouvir a mensagem. Este peso que Deus nos deu nos faz estarmos cansados também. É cansativo pregar, é cansativo continuar orando, viver uma vida de obediência a Deus. E às vezes nós queremos desistir, mas Deus nos fortalece. Deus nos enche de vigor, de força para perseverarmos e continuarmos.
em frente. Se você tem questionamentos para Deus, está triste com o Senhor, magoado com alguma coisa que aconteceu, leve a Ele as suas dúvidas, seus questionamentos, suas lamentações. Ele certamente tem a palavra certa para entregar o teu coração. Cuida da mesa, por favor. Aleluia! Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, fortaleça-nos, Deus. São dias maus, são dias difíceis, mas maior é o Senhor que nos deu esta palavra, que é um peso para nós. Paulo sofreu, Pedro sofreu, Tiago sofreu, Bartolomeu sofreu, Mateus sofreu, João sofreu, Tiago, o maior, o menor, sofreu. Eles sofreram por amor à tua palavra, eles padeceram por amor ao teu evangelho. Quem somos nós para pegarmos esse Deus e jogarmos para o lado? O Senhor nos confiou uma árdua tarefa, que é sermos porta-voz do Senhor da terra, sermos boca do Senhor. É uma missão difícil, uma missão complicada, e talvez na terra nós não tenhamos este reconhecimento, mas o que nos importa não é os aplausos terrenos, mas é a felicidade estampada daquele que nos chamou para esta obra. Ó Deus, mas importa obedecermos ao Senhor e obedecermos aos homens. Fortaleça-nos, Deus, para que no abrir de nossa boca a tua mensagem alcance os corações, a tua mensagem quebre o coração de pedra, endurecido, enrijecido, insensível. Que nós sejamos como um martelo, que também sejamos como um abraço para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sedentos, por uma palavra que vem dos céus como água alcançar comigo o deserto. Fortaleça-nos e encha-nos de toda a tua dádiva que vem dos céus. Eu quero lhe pedir e agradecer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe.